Saudações, alunos. Eu sou o professor Francelino. Eu vou estar com vocês na disciplina de Metodologias de Comunicação em Assistência Técnica e Extensão Rural. Na aula de hoje, a gente vai falar da importância da comunicação em assistência técnica e extensão rural e de algumas técnicas de comunicação com o produtor rural. O que é comunicação? Comunicação é uma palavra de origem do latim que significa comunicare. O que isso quer dizer? Comunicare significa partilhar, participar algo, tornar comum. E é uma palavra de ordem em assistência técnica e extensão rural, a comunicação, porque o nosso objetivo como extensionistas é tornar o conhecimento comum, né? Transferir esse conhecimento, levar esse conhecimento até os produtores. Então é tornar comum. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de sinais, né, que são informações. A gente tem os sinais mais utilizados, que são as palavras, a linguagem, e regras semióticas, mutuamente entendíveis, ou seja, são palavras que têm significados ou gestos que têm significados que permitem que nós possamos nos comunicar. E trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Entendam essa parte do provocam uma resposta, né? Permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Provocar essa resposta é um dos objetivos da comunicação em assistência técnica, ou seja, você passar informações e essas informações serem interpretadas, né, na forma de mensagens, e vai vir uma resposta para o extensionista, né, um questionamento ou uma ação do produtor mostrando que ele está entendendo que aquela comunicação está sendo bem realizada. O extensionista é, antes de tudo, um comunicador. Saber se comunicar bem é uma característica fundamental, essencial para o sucesso das atividades de extensão. O extensionista precisa saber se comunicar, precisa saber como falar com o produtor, como falar com os receptores de informação. Qual a importância de uma boa comunicação? Uma boa comunicação, ela evita desentendimentos, ela proporciona confiança, né? Como você se comunica bem, a relação fica mais forte, fica mais confiável, o produtor passa a confiar mais no técnico, porque passa a entender melhor. Os resultados das ações de assistência técnica são melhor, né? E as intervenções que serão feitas na propriedade serão mais eficientes. Como deve ser a comunicação com o produtor rural? A comunicação deve ser clara, deve ser objetiva, né? Deve ter muita clareza do que você está falando, tratar sempre com objetividade, né? Aquilo que você quer, né? Aquilo que o projeto de assistência técnica quer, onde vocês querem chegar com aquelas ações. Então, para isso você tem que se comunicar de forma muito objetiva e passar segurança ao produtor. Falhas nesse processo de comunicação gera desalinhamento. O que é isso? Um desencontro, né? Passam a entender coisas diferentes e pensar de forma diferente. E é importante que nesse processo técnico e produtor estejam alinhados. Essas falhas de comunicação gera atrasos, gera perdas, gera erros, né? E é muito desmotivador, né? Porque todos esses processos de atraso, de perda, de erro vai deixando o produtor desanimado, assim como essas falhas nesse processo faz com que ele não entenda o que está sendo proposto, e isso vai deixar ele desanimado, né? Ele vai ficar triste com isso e pode até abandonar o projeto. Quais as barreiras que podem existir na comunicação com o produtor rural? São várias barreiras que dificultam essa informação chegar até o produtor. Quais são elas? Eu posso ter as barreiras geográficas, que é localização, produtores que vivem em locais de difícil acesso
aonde pouco chega informações até esse produtor, né, por limitações físicas mesmo, né, físicas geográficas. Limitações fisiológicas, eu posso ter produtores que tenham dificuldade de falar, de ouvir, né? Isso são barreiras que pode chegar esse desafio na mão de um técnico de até. Eu não tive um desafio desse tipo com produtores, mas isso é provável, é possível acontecer. Você tem que ser o técnico da assistência técnica para um produtor que tem dificuldade de se comunicar por questões fisiológicas. Outro ponto, outra barreira considerável é o acesso à tecnologia. Hoje, uma das formas mais comuns dos produtores, né, e comum assim, e mais rápida, com muitas informações, é a internet, né, por meio de vídeos, de textos, que os produtores conseguem muita informação, né? Porém, ao acesso a essa tecnologia, conseguir ter um equipamento de qualidade, o acesso à internet, como também saber acessar essas tecnologias, ou seja, utilizar, ainda é uma barreira que prejudica muitos produtores. A linguagem ela é uma barreira muito importante e todo gasto, investimento em um projeto, em uma ação de assistência técnica, ela pode ser derrubada pela linguagem ruim, ou seja, inadequada. É você falar de forma que o produtor não entenda, certo? Isso é muito importante. Quando a gente fala de falar a língua do produtor, de falar da forma que o produtor entenda, algumas pessoas confundem, né, e associam você utilizar palavras vulgares, palavras corriqueiras do cotidiano, e muitas vezes até fora do português. Você tem que falar fora do português considerado politicamente correto, porque muitas vezes você está trabalhando com produtores de comunidades tradicionais que eles têm dialetos próprios, né? Eles usam palavras diferentes do cotidiano do técnico, né? Do cotidiano do técnico. E isso não quer dizer que você vai ter que utilizar as mesmas palavras que eles, né? A mesma palavra que eles. Mas sim adequar as suas informações técnicas de forma que eles entendam, né? De forma que eles vão entender, procurar passar mais com clareza e sempre exemplificando, contextualizando para que eles consigam entender. Existem também as barreiras psicológicas. Quais são essas barreiras psicológicas? As barreiras psicológicas são tanto pessoas que podem ter problemas de natureza psicológica, né? Como também aquelas pessoas que têm mais experiência com assistência técnica, que isso é muito comum de se encontrar, né? Foram assistidos por algum técnico, não tiveram sucesso, não funcionou da forma que foi abordada, e ele não tem mais interesse em ter um técnico orientando na sua propriedade. Quais as técnicas de comunicação com o produtor rural? O primeiro, alguns cuidados que a gente tem que ter que melhora bastante esse processo, né? Um deles é o primeiro contato com o produtor. Quando você vai ter o primeiro contato com o produtor, principalmente se o técnico foi inexperiente, não tiver muita experiência, é normal que o técnico vá sentir medo, insegurança, dúvidas, vai ficar ansioso, né? E por outro lado, o produtor também vai ter medo, insegurança, dúvidas e ansiedade. O que você tem que ter em mente é que aquele processo, da forma que é novo para você, né? Novo para você pode ser novo para o produtor também. Então, a dificuldade que você vai ter nessa comunicação inicial, o produtor também vai ter. Então, é procurar agir com bom senso, cautela, paciência para romper essa barreira. Como se comportar no primeiro contato? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Ser cordial, agir com naturalidade. O que eu quero dizer com esse primeiramente bom dia é agir com naturalidade, né? Ser bastante paciente no primeiro contato, não querer resolver tudo na propriedade, querer saber de tudo, querer entender todo o processo de produção no primeiro contato na propriedade, porque isso não é suficiente. No primeiro contato você vai ter uma noção do que o que é, e aí aos poucos você vai se inteirando e conhecendo melhor a realidade daquela propriedade, vai conseguindo ajudar mais como técnico. Como começar, né?
Geralmente uma conversa de apresentação, aquela conversa agradável, não necessariamente você tem que chegar direto e já querer dar soluções e conhecer os problemas do produtor, da propriedade, já querer dar soluções e no outro dia você já ter resolvido os problemas que tem naquela propriedade. Não é assim. Inicialmente você vai conversar, vai conhecer o produtor, usar uma linguagem clara e objetiva. É interessante você conhecer a história dele como produtor, né? Conhecer a história dele como produtor, como que ele entrou naquela atividade, qual a experiência que ele tem. Isso ajuda bastante na hora de planejar e compreender melhor o que está ocorrendo. O respeito é um ponto fundamental na comunicação. Você tem que respeitar a cultura deles. Eu dei até o exemplo do dialeto, que é muito comum você ver nas comunidades. Nós somos uma comunidade, uma sociedade muito plural. Então você vai encontrar pessoas com costumes, com hábitos muito diferentes nos diferentes lugares que você andar. Então é respeitar a cultura, os hábitos deles, os costumes que eles têm, respeitar a tradição dos produtores. Quando a gente trabalha mais com as comunidades tradicionais, é comum a gente ver situações assim que dá um susto na gente como técnicos. Eu vou dar um exemplo. Uma certa vez na propriedade, o produtor estava esperando uma porca parir, porque segundo o costume, a tradição deles, né, se ele castrasse o reprodutor antes da porca parir, ela iria abortar. Ela estava prenha daquele reprodutor, que já era um animal que ia para descarte, e se ele castrasse ele antes que ela parisse, ela iria abortar. Então, para a gente técnico, isso é uma informação absurda, porque não tem nada a ver, não tem nem um fundamento, mas nós temos que saber respeitar, porque aquilo é uma informação que veio desde de avó, pais, avós, é uma informação muito valiosa para ele no sentido sentimental, mesmo que a gente saiba que tecnicamente isso não tem fundamento, mas a gente tem que respeitar e orientar isso de uma forma muito cautelosa, né, para não gerar um distanciamento seu com o produtor. O estado emocional é muito importante, né? O estado emocional é muito importante. Tanto o técnico quanto o produtor pode ter dias, né? Pode ter dias que não esteja bem, esteja com desânimo, esteja estressado com alguma coisa. É importante que o técnico tenha essa capacidade de controlar o seu estado emocional, né, para que ele não venha atrapalhar as atividades de assistência técnica e extensão rural que você vai desenvolver. O técnico precisa despertar o interesse do produtor pela assistência técnica. Ser técnico de extensão rural é muito mais do que o técnico só quem faz a assistência técnica. Existe duas coisas, existe a assistência técnica por si só e existe a assistência técnica e a extensão rural, né? Que quando você vai trabalhar com extensão rural, você tem que ir além da técnica, você tem que cultivar e trabalhar muito o seu lado humano, né? Porque você tem que motivar o produtor, porque muitas vezes você encontra produtores desmotivados, interessados, geralmente por experiências ruins, né? E você precisa ser um motivador, você tem que despertar o interesse dele, despertar a atenção dele para pontos importantes, que deve ser controlado na produção. Ele tem que fazer ele gostar, você tem que inspirar o produtor, né? Para isso, né, uma forma de se comunicar adequada com o produtor é o que se conhece como comunicação assertiva, que é um método de comunicação equilibrado, né, onde você vai passar a mensagem, o produtor vai compreender e vai devolver essa mensagem como um feedback, dizendo que ele entendeu, né, e contribuindo com a discussão. Essa forma de comunicação assertiva, ela não se aplica somente às ações de assistência técnica e extensão rural, não. É um método de comunicação, que você deve utilizar na sua vida, né? Desde dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, em todos os locais. A comunicação ela pode ser agressiva, passiva ou assertiva. Uma comunicação agressiva é quando aquela pessoa chega com um tom de voz, sempre é aquela pessoa que tem a fama de ser chata e sempre quer ter muita possessividade e imperativismo, chegar e mandar.
né? Como seria que uma pessoa, uma comunicação de forma assertiva, chegaria para o produtor e dizia assim: você tem que melhorar os resultados de sua propriedade. Isso aí não vai adiantar muita coisa, né? Você dizer que ele tem, e aí se ele não quiser, né? E se ele não quiser? E se ele achar que não consegue? A comunicação passiva é mais aquele modelo do quem é muito quietinho e medroso, né? Aquele modelo de chega, você poderia melhorar os resultados de sua propriedade. Não só o significado das palavras, mas também a forma que fala, né? Fala assim com medo e com insegurança. Tanto o agressivo, quem fala de forma agressiva quanto de forma passiva, ele costuma distanciar as pessoas. O agressivo porque passa aquela imagem de autoritário e chato, e o passivo de inseguro. Já a assertiva é um modelo de comunicação equilibrado, onde você compartilha de uma forma a responsabilidade, compartilha as ideias. Você chega e diz: ó, eu acredito que você pode melhorar os resultados da sua propriedade. Com isso, com essa palavra acredito e a forma que você fala, você já diz que acredita nele, você já motiva, diz que ele é capaz, né? E que esses resultados podem ser melhorados.